Olá, família evolutiva, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, onde eu vou trazer aqui um estudo de caso de um paciente que eu atendo, que sofre com transtorno obsessivo compulsivo, ainda no finalzinho ali do tratamento dessa parte, e algumas outras questões pessoais ligadas a emoções, sentimentos, né, e relacionamentos também. Tá, mas eu vou focar aqui na parte do toque hoje, trazendo um relato dele, né, de uma ferramenta que eu utilizo, que é o RPED, eu utilizo na terapia, onde ele vai trazer ali um esquema, né, de padrões de pensamentos disfuncionais e vai diariamente, né, a ideia seria diariamente, ele escrever esses padrões para poder identificar e substituir os pensamentos automáticos, os padrões disfuncionais do toque, né, e trabalhar também com outros tópicos da terapia, como a própria psicoeducação, que eu vou fazer uma introdução aqui, você deixa no comentário se você quer saber mais sobre esse assunto, né, mais na frente você vai entender melhor, tá? E, bora lá, sem mais enrolação, eu vou começar logo aqui o nosso estudo de caso. Para quem não me conhece, né, eu sou Rafael, sou formado em psicologia, terapeuta holístico, hipnólogo, hipnoterapeuta, terapeuta cognitivo-comportamental, sou reikiano, sou terapeuta holístico, tenho diversas formações na área da psicologia, na área da saúde mental e também em cursos de terapias complementares, que são as terapias holísticas. Então, eu vou começar lendo aqui, né, te perguntando se você já se pegou pensando, né, em algo e lutando contra esse próprio pensamento, se você já se pegou lutando contra a sua própria mente algum dia. Provavelmente você está assistindo esse vídeo, você já está nesse processo, né? Então, geralmente é um pensamento ou uma sensação que você não gostaria de ter, tá? Então, recentemente, esse paciente me mandou um relato, né? Então, ele estava assistindo a um desenho animado, tá? E um personagem andrógeno passou ali na cena, né, na tela, então, gerando ali um desconforto antigo, né, ligado a tabus e pensamentos proibidos, que é a dimensão do toque ligado à sexualidade também, né? Então esse tema de sexualidade está ligado à dimensão de tabus e pensamentos proibidos. Isso é importantíssimo a gente ter em mente, tá? Então isso acabou despertando esse sentimento, essa sensação, esse desconforto, como ele descreve, né? Então a primeira reação da mente ao sentir o desconforto é tentar lutar contra, ou conversar, debater, ou tentar provar que aquilo não faz sentido, né? Que é uma forma de verificação, uma compulsão, né? Mas eu vou te dizer que é verdade, né? Tentar lutar contra um pensamento, tentar combater um pensamento com a lógica pura não resolve nada, tá? Então quando você diz eu não posso pensar ou sentir isso, o que vai acontecer? O cérebro ele vai criar um alerta e vai fixar, né, como fixar um comentário, né? Ele vai fixar ainda mais a sua atenção exatamente naquilo que você quer esquecer, que você quer evitar, ou que você não aceita que ainda esteja acontecendo com você. Então, o incômodo real, na verdade, não é o pensamento em si, mas a resistência, né, em aceitar que esse pensamento apareceu. Então, você começa a se comparar com outras pessoas, isso é muito comum, por isso as pessoas vão buscar grupos, fóruns, falando sobre o assunto, né? O que acontece? Eles acabam espelhando ainda mais, isso é uma questão neurológica, tá? Então, você começa a se comparar com os outros, achando que só você está passando por aquilo. E transforma um alarme falso em um monstro gigante. Tá? Então como é que eu vou conseguir lidar com isso, Rafael? A pergunta que sempre me fazem, né? Então o caminho da mudança não é a luta, mas é o manejo, é como você vai gerenciar isso. O RPED ajuda, e o tópico ali de pensamento objetivo, ele é um pensamento substituto, é uma autossugestão que você precisa trabalhar ela com mais técnica, vamos dizer assim. Então existe um progresso já imenso nesse paciente, né? Isso há 3 anos atrás ia acabar com ele, né? Mas hoje isso já acontece de uma forma com menos frequência, né? Algo mais espaçado e não toma tanto tempo dele. Porém ainda, né, a questão do controle, que é muito presente no toque, né, e nos esquemas e nas crenças limitantes que está ligado a esse caso, dessa pessoa, né? Então, ao invés de lutar contra, né, eu já faço a respiração azul, isso não dá certo, o que você precisa fazer? Você precisa fundir técnicas, tá? E melhorar esses pensamentos objetivos. Então, quando surgiu o desconforto, e não só quando surgiu o desconforto, é muito bom você praticar diariamente isso, pelo menos 3 vezes por dia, seria o ideal, segundo o Gerald Epstein, que é um psiquiatra que trabalha muito com essas técnicas, né, que eu utilizo o trabalho dele como referência, né? Então, você vai fazer a técnica, vai respirar, fechar seus olhos, né, visualizar seu corpo sendo preenchido por esse ar, que é uma luz azul, vai formar ali um filtro, ok? E a onda azul vai te acalmando, trazendo calma, tranquilidade, conforto, segurança, beleza, relaxou o coração, né, deu aquela acalmada, relaxou os músculos, isso por si só já faz o cérebro, né, a respiração do nervo vago, vai mandar uma mensagem para o seu cérebro dizendo, tá tudo bem, pode desligar aí o alarme, né? Então agora você vai substituir os julgamentos automáticos,
as verificações, as compulsões que visam anular isso, e que acabam fazendo o seu cérebro alimentar ainda mais, né? Pelos mecanismos de defesa, você vai substituir esses pensamentos por uma autossugestão forte, realista, né? Então precisa ser realista, coerente e objetiva, tá? Então você vai dizer para você mesmo, nesse estado de olhos fechados, ou você pode gravar a sua indução com a sua voz e ser muito mais eficiente e colocar isso que eu vou falar agora. Então você vai dizer para você mesmo, ou gravar com a sua voz e reproduzir isso, tá? Então é o seguinte, a autossugestão é essa. Se há algo que me causa estranheza ou que ativa um tabu antigo, é perfeitamente natural sentir um desconforto temporário. A minha mente é livre para produzir pensamentos e sensações aleatórias, mas eles são apenas nuvens passageiras e não definem quem eu sou. Eu posso ficar tranquilo, não preciso lutar contra o que sinto, nem tentar controlar o incontrolável. Eu aceito esse desconforto como um simples alarme falso do meu cérebro tentando me poupar de um sofrimento. E eu acolho agora. Deixo ele ir embora sozinho. Eu visualizo o céu com nuvens escuras e uma brisa mais forte leva essas nuvens e esses pensamentos para longe de mim. Eles vão embora naturalmente. E a cada dia, sempre que eu repetir essa técnica, eu aprendo cada dia a lidar melhor com esses pensamentos, essas sensações e com a minha mente. Acalmando meu corpo, direcionando toda a minha energia para aquilo que realmente importa, para aquilo que me ajuda a crescer e evoluir como ser humano. Ok? O mais importante, quando ele usa a palavra desconforto, é algo genérico. E você precisa especificar exatamente o que é esse desconforto. Talvez até dar um nome a esse desconforto, criar uma imagem mental de uma pessoa, de um objeto para esse desconforto, para que você possa especificar mais, não usando a lógica, mas a visualização criativa, que é o trabalho fundamental do Dr. Gerald Epstein, que é um psiquiatra, né, lá de Nova York, que trabalha com essas técnicas desde a década de 70. Né? O seu livro Imagens que Curam, que é uma grande referência para essas técnicas para mim, né, e outros trabalhos do Dr. Gerald Epstein também. Né? E também do Dr. Milton Erickson, né, que trabalha ali com uma hipnose mais naturalista. Tá? Então, ao invés de se frustrar, quando vier os pensamentos, você vai anotar. Vai anotar os pensamentos. E é muito importante escrever à mão, de lápis e borracha, principalmente no seu caderninho. Não só digitar. Digitar é mais rápido, sim. Mas não vai ser rápido que isso vai passar. Não é um instalar de dedos. Né? Então, você vai parar de julgar e vai estudar esse pensamento, estudar essas sensações para se autoconhecer e usar as técnicas para gerenciar, para manejar isso de uma forma mais ativa. Então, conforme você vai entendendo, conhecendo e manejando, a ansiedade ou a frustração vai diminuindo. Né? Conforme você vai ressignificando isso, acolhendo ao invés de lutar contra, você vai ensinar o seu cérebro que aquilo é irrelevante para você. Toda vez que você se frustra e luta contra um pensamento, você, de uma forma indireta, está falando para o seu cérebro: eu tenho medo disso, isso é perigoso, isso pode me afetar. Quando você pega, abraça, acolhe o pensamento e diz: ok, isso é natural, sentir desconforto, mas eu posso direcionar isso para outro lugar. Você está colocando-se acima desses pensamentos. Você não está se colocando no lugar de vítima do pensamento. Tá? Então deixa aqui nos comentários, tá? O que você achou desse vídeo, você que está assistindo aí. Você que está assistindo e que está fazendo a terapia comigo, você sabe que esse vídeo foi para você. Coloca em prática e na terapia a gente vai trabalhar com outras técnicas, outras sugestões e ferramentas de hipnose para lidar com isso de uma forma melhor. Mas a dica que eu dei aqui nesse vídeo é fundamental ser colocado em prática, senão não adianta nada. Não é para fazer de vez em quando dá vontade. É para que você possa programar no seu celular alarmes para que você possa praticar. E o ideal é 3 vezes por dia. É como o médico receitar um medicamento, 3 vezes por dia. Você precisa tomar esse medicamento durante 21 dias. Esse seria o ideal, segundo o psiquiatra Epstein, Gerald Epstein. Fala esse nome hoje em dia, né? Mas é um psiquiatra, né? Se chama também, tem esse sobrenome. Mas o Dr. Gerald, ele trabalha com essas técnicas de forma muito eficiente, né? Ao longo desses anos, e eu há 20 anos, um pouco menos, né? Fazem 19 anos que eu estou na prática clínica, né? Primeiramente como hipnoterapeuta, né? Hipnólogo, né? Que foi a minha primeira formação. Depois eu já estava graduando em psicologia e comecei a colocar essas práticas também na minha prática clínica em psicologia. Né? Então isso é uma técnica. A minha pós-graduação em hipnose clínica hospitalar e organizacional, né? É uma especialização em hipnose clínica, que é uma formação que não é só para os psicólogos, é para médicos, é para fisioterapeutas, para psicólogos e para outros profissionais que queiram utilizar
né? Também na parte organizacional ali, né? O seu trabalho, como você controlar a sua própria mente, como você controlar as emoções, como você direcionar um discurso para convencer pessoas, né, a comprar um produto, ou como convencer a sua própria mente, o seu cérebro, de que aquilo clinicamente, você vai tratar, aquilo é relevante. Né? Então existem situações, né, nesse caso, onde o paciente já tem contato com esses personagens andrógenos, né, em outras práticas que ele já vem conseguindo trabalhar também, que vão despertar neurônios, né, é bastante injusto, né? Determinados personagens animados, eles são estudados exatamente para provocar em nós um misto de sensações e sentimentos, muitas vezes contraditórios, né? Essa é a característica dos personagens mesmo, não só dos desenhos animados, né? Que exageram características. No caso do desenho animado, o recurso principal é a plasticidade, né? E a fantasia, né? Muitas vezes também ligado a fetiches, né? Naturais do ser humano, ok? Então, vamos trabalhar boas práticas, até o próximo vídeo.